Mas hoje, se você falar pra mim qual você contrataria, vou analisar o meu time. Preciso ver, peraí, o Pedro, o Rony, hoje eu contrataria o Rony. É isso mesmo, nação rubro-negra. A mídia paulista desprezando o centroavante Pedro Guilherme do Flamengo, o rei da América, fazendo algumas comparações absurdas, galera. E também tem Zé Elias dando aquela detonada, galera. Mas antes, quero pedir para você que é novo aqui que se inscreva no nosso canal, dê seu like e vou estar deixando os créditos por direitos autorais para o canal SPN Brasil na descrição do vídeo. Então bora pro corte, que tá sensacional. No Brasileiro, é bom lembrar que muito tempo ele foi reserva com o Paulo Souza, né? É bom lembrar naquele começo ali. No Brasileiro, 24 jogos, 11 gols. Média de 0,46, deu 3 assistências. Na Copa do Brasil, foram 10 jogos e 3 gols. Olha só a Libertadores, cara. 13 jogos e 12 gols. Quase um gol por jogo. Um absurdo que o Pedro fez na Libertadores. E 2 assistências. No total, 2022, 59 jogos, 29 gols, média de quase um gol a cada 2 jogos e 8 assistências. 9 gols na fase mata-mata da Libertadores, recorde do torneio, recorde absoluto. O Pedro, é bom lembrar que o começo do ano do Pedro também foi bom no Mundial, hein? Artilheiro do Mundial, tá aí que o Pedro, ó, tá aqui, ó, com a coroa na cabeça, né? Eu pergunto pra vocês o seguinte, viu? Primeiro, acho que não tem discussão que o prêmio foi merecido, certo? Mas a gente está falando de um torneio que acabou no dia 29 de outubro. Tudo bem. Porque é para não dizer, e agora? Quem é? Não, mas agora ele também arrebentou no Mundial. O Flamengo foi mal, mas ele fez gol pra caramba. Foi artilheiro, não foi? Tá bom. Ele não foi mal? Foi mal no Mundial, Pedro? Eu não acho o Pedro jogador ruim. Também eu não acho que o Pedro foi mal no Mundial. É. Eu acho que o título de Rei da América é merecidíssimo. Só que a fase do Flamengo tá longe de coroar atacante, não sei o quê. Eu acho que tá todo mundo precisando. Mas ele é o Rei da América aí, ó. Tá certa a coroa ali, ó. O Rei da América é de um torneio que acabou tem 4 meses. Manda aí 4 vídeos, meses e bala. Manda aí vídeos. Peraí. Vamos lá. Começou a Libertadores já? Faz tempo. Então a gente não pode falar do Flamengo, porque o Flamengo é o atual campeão da América. Não, ainda não. O Flamengo começou? O Flamengo nem queria que tivesse começado. O Flamengo é o atual campeão da América. O Mundial não entra nessa avaliação, não. É o que ele faz no nosso continente. Não, sim, perfeito. Só que ele tá falando que já tem uma competição que ficou lá em outubro. Mas agora, no começo do ano, no Mundial, ele foi bem. Esse rei da... Mas calma aí, William. Como é que a gente pode pegar o recorte que o Flamengo não está bem? Calma, faz o recorte, que senão não vai fazer. Agora não. Faz o recorte. O recorte é o Flamengo não está bem. Concordamos todos. A temporada do Flamengo não engrenou. O Flamengo hoje joga menos bola do que jogou quando ganhou o título no ano passado. O Pedro é o Rei da América. Foi o Rei da América. Ok, justo, perfeito. Legal. Aí, ok, beleza. Estamos em 2023. Mas alguém jogou melhor que ele naquele período? Mas é aquele período. A gente não tem que falar de agora. Mas é que a notícia é de agora. Não, mas é pra gente... É porque ele foi eleito o Rei da América e foi eleito. Vai cair na comparação do tipo, mas tem alguém melhor que ele? Agora tem. Quem é melhor que ele agora? Alguma coisa na Rony. água aqui. Ele não tomou água ainda. Vocês colocaram sal na água aqui, não foi nem açúcar, foi hoje sal. Eu acho o Rony. Hoje eu acho que pura. o Rony vem jogando mais bola que o Pedro. Você tá falando hoje de 2023? Hoje. Estamos falando de hoje. Estamos falando do recorte. Eu acho que... De 2 meses e meio do ano, é isso? Hoje. Agora, eu te pergunto, o Pedro tem todas as possibilidades... Olha que ele foi pra Copa, hein? De ser o 9 da seleção titular? Você colocaria suas fichas nisso, pensando numa nova fase, um novo ciclo da seleção brasileira? Não. Que vai começar agora? Não. Quem é? Tem um monte de gente na frente dele. O Tem um monte de gente que joga fora. Você lembra que a gente ficava ano passado aqui debatendo que o melhor jogador do Brasil na época, o Gustavo Scarpa? Nossa. E era, não era? Era, mas era o melhor jogador do... Palmeiras, do Campeonato Brasileiro. Onde é que ele tá agora? Tá lá na Inglaterra. Qual é a situação dele agora? A situação dele é meio complicada por causa de criptomoeda, ficou um pouco complicada, mas parece que... O papo é outro. Não dá pra virar e falar, não, porque o Pedro é o 9 da seleção. O Pedro, inclusive, na seleção foi mal. O Pedro não se provou. Mas não tem que ter mais chance? Não, calma. Você tá querendo saber se ele é o 9 do ciclo da seleção. Eu não acho que hoje ele seja o 9 do ciclo da seleção. Não acho. Mas ele merecia convocação. Você tá muito reticente com o Pedro, hein? Não, eu tô sentindo você muito reticente é que eu não consigo. Vídeos, por favor, vídeos. A gente respeita a pauta, a gente debate a pauta, mas eu não consigo chegar aqui e fazer carnaval pra algo que não vem funcionando. Tô curioso na eleição de melhor na Europa. E eu gosto do Pedro, mas eu gosto muito do Pedro. Eu acho um baita jogador. Tô curioso pra ver os vídeos, pra assistir os vídeos. Tô curioso. O momento é disso. O momento é disso. Não, vamos lá. Esse momento aqui que tá na tela, esse momento aqui que tá na tela não, que tá aqui no nosso telão,
ele não condiz com o momento do Flamengo. Mais um pouquinho você e nosso editor ele não Marcelo vão me convencer que, porra, ele não condiz com o momento do Flamengo. Nosso editor mais conhecido ele não como condiz irmão com o do momento Eduardo do Flamengo. Bueno. Mas a informação não está errada. Ele é o rei da América, certo? Mas certo. É que a informação... Estamos vislumbrando um novo ciclo e o que pode ser o ano do Pedro. Não, no que eu vislumbro de novo ciclo, olhando pela seleção, Copa de 2026, Isso. A seleção não parte do Pedro como camisa 9. A seleção não parte do Pedro como camisa 9. Mas você convocaria? Convocaria porque você está falando de um primeiro amistoso, né? Acho até, por exemplo... Você levaria o Pedro com alguma frequência para testá-lo? Sim, para testar. Acho, inclusive, que ele foi pouco testado para chegar na Copa. Acho que foi muito mais uma questão de momento. E aí, falando de momento ali, acho justo quem queira levar. Não sei se eu levaria, mas quem quisesse levar, o Tite quis levar, levou. Não contribuiu muito, mas muito também pelo funcionamento do time, pelo momento que entrou. Eu acho que você pode testar sim o Pedro. Eu acho que ele tem idade, tem capacidade, tem tempo para aprimorar, para evoluir. Você pode testar. Agora, não vou dizer para você, a sua pergunta, o ciclo da seleção parte do Pedro como camisa 9. Eu acho que não. Deixa eu fazer umas ponderações ali. Vai lá. Hoje o Rony está melhor do que o Pedro. O Pedro fez 12 gols na Libertadores, foi artilheiro com 12. O Rony é um dos vice-artilheiros com 7, quase a metade. Então, a Libertadores... Por isso hoje. Então, a Libertadores baliza muito o prêmio para o Rei da América, assim como a Champions League baliza muito o prêmio para a Bola de Ouro, para o prêmio europeu. Como eu falei, que Mundial não vai contar muito. O Rony foi para a Copa do Mundo? Não. Estava na lista pelo Brasil? Não. O Pedro estava, né? Não, mas agora o Rony foi convocado. Então, para mim não tem discussão. Além do que, normalmente, você pega um cara do time campeão para eleger o melhor. Não, o prêmio eleger é justo. o Rony melhor da América nesse momento, eu acho que não seria justo. Não, mas ninguém pediu o Rony melhor da América. Eu só acho que esse prêmio ele sai com muito atraso. Não, que o prêmio sai com atraso, sai. Você sabe tem duas coisas. Tem duas coisas. Eu notícia velha. São duas coisas, William. O prêmio é justo. É verdade, mas... O prêmio é justo. O prêmio é justo. O prêmio é justo. Hoje o Pedro joga mais que o Rony? Pra mim não. É que a gente perguntou de quem faz a função. Não é nem o camisa 9, mas é quem ocupa a faixa mais avançada ali, né? Quem aprofunda um pouco mais. Hoje, pra mim, e é um recorte, né, Zé? Mínimo. É um extrato mínimo ali ainda. Mas faz o gesto, que senão não é você. Sim. Isso, o recorte. Um recorte. Um recorte. Mas assim, eu não quero que o Pedro fique bravo, a torcida do Flamengo fique bravo. Sua opinião, pô. Falando de agora. Louco pra assistir os vídeos. Agora, pelo funcionamento do time, o Rony, que foi até sacrificado em alguns momentos para que se tentasse encaixar o Endrick por ali, então você entendeu muito mais que quem funciona melhor por ali, atacando espaço, puxando, sabe? É o Rony, neste momento, pouco mais de 2 meses de temporada, o que a gente conseguiu ver até aqui em 2023. O agora, eu acho o Rony, o prêmio do Pedro é justo? Justíssimo, o que ele fez na temporada. O Bubu lembra bem, a Libertadores acaba balizando isso, é campeão, é artilheiro, uma média de quase um gol por jogo, é justo. Só que o debate ele acaba ficando um pouco vencido, assim, para quem, não pra gente, para quem divulga o prêmio agora. Entendeu? Por isso que eu estou tentando pegar um prêmio que foi do ano passado e tentar vislumbrar o que a gente pode pensar aí para frente com relação ao Pedro. Por exemplo, tem torcedor, eu já vi torcedor, é maior preocupação, vai chegar a janela aí, o Pedro já foi destaque lá fora por causa do Mundial e tal, etc, já repercutiu lá na imprensa espanhola. Contrato, né? Pode ser, mas tem multa, né? Vai e tal, que acontece alguma coisa, que é o que o torcedor do Flamengo não quer nem saber de ouvir. Eu duvido que algum torcedor do Flamengo fale, pode levar o Pedro que não tem problema. Duvido. Por mais que a fase do Flamengo não seja das melhores, isso eu duvido. Inclusive, Gabigol criticar, ninguém quer se livrar do Gabigol também, pelo amor de Deus. Mas, só para fechar aqui, só uma última perguntinha. Não, fica à vontade, eu tô louco só para Hoje, você falou Rony melhor, mas vídeos. O seu time, se tivesse que contratar, tivesse a bala ali, pum, tem o Rony e tem o Pedro. O time dele já tem o Pedro lá. Como o time joga? Já tem lá Já tem o Pedro no time dele, William. Jogar em função desse nome. O time dele já tem o Pedro. Não dá 2 Pedros no mesmo time, não dá. Vai ser uma confusão. Não, mas tem tanto Matheus no Flamengo, pode 2 Pedros no time. Mas como é que o time joga? Em função desse 9. Referência. 9 de referência ali na frente. Não vou dizer em função, mas tem um 9 de referência. O Pedro, porque o contratar vai muito além do 2 meses atual. O Pedro. Aí eu contrato. Você está falando de contratação. Você pode revender, você tem idade, você tem uma série de coisas. Cheio de pegadinha hoje, hein? Eu tô sentindo, ele tá querendo me... Não, porque assim, você vê, o Rony é melhor, mas eu contrataria o Pedro. Não, o Rony é melhor. Hoje. Não esquece, é o recorte. Hoje o Rony me agrada mais Hoje o Rony é melhor, mas hoje eu contrataria o Pedro. Você entendeu? Me ajuda. Eu tô tentando entender o que colocaram na água dele, mas tá tudo bem. O Rony funciona num esquema muito consolidado do Palmeiras. Sim. Muito sólido. Como o Rony chegou no Palmeiras, você lembra?
Nossa, o torcedor queria tirar o Rony de qualquer jeito, ele estava na barca. O Rony hoje é parte fundamental de um sistema muito bem azeitado. Agora, eu não tenho garantia que em outro sistema, em outra situação, ou no tal do meu time, que é o contrato, que seja lá técnico, diretor, a coisa vai funcionar. O Pedro, se você quer só um 9, quer um homem-gol, quer um cara de referência, eu contrato ele, ainda consigo revender depois. Então, assim, essa é a baliza para tal do contratar agora. O Pedro não é só agora, isso. 2 meses, essa temporada, sim. o Rony vem me entregando mais. O Pedro, para mim, não é só o cara de referência, o camisa 9. Ele já mostrou que tem habilidade, qualidade técnica para tabelar, triangular, faz muitos lances de efeito, finalizações que não são tão fáceis. Mas tem partido de uma referência, né? Além do que, se você pensa em jogada aérea, tudo bem que o Rony tem 18 gols de cabeça pelo Palmeiras. Impressionante o que aquele baixinho faz de gol, né? Ele é mais baixo que uma Romário. Não tem de altura, tem de atacar o espaço. Exatamente. Então, mas até para isso, o Pedro também é uma ótima pedida para jogo aéreo, bola parada, em posição física. Você contrataria o Pedro pro seu time ou Eu dou agora. Já, né? Para ontem. Dá para assinar aí, tem uma caneta, eu assino agora. Para ontem. Sabe o que acontece, Zé? Eu estou compondo muito com o Pedro Ivo. Eu estava refletindo ontem à noite e falei, gente, eu estou concordando muito com o Pedro Ivo, entendeu? Isso é um perigo, vou ter que começar, sabe? Né? Tô vendo, senão isso dá racha no elenco. Aí fala, você está protegendo o cara. Fala, Zé, tudo bem? Boa tarde, William, Bubu, Pedro, todos que estão nos assistindo. Pedro é o melhor 9 do Brasil? Pode mandar o seu abraço. Em termos de características... Manda seu abraço, Não, eu queria mandar um abraço pro meu irmão Nariz. Ah. Ele está nos assistindo com a filha no colo, Helena, recém-nascida. Grande abraço, né? pro Nariz e pra Helena. Nariz, a Helena, a Patrícia, um beijão pra vocês, obrigado pela audiência. É melhor botar a Helena pra ouvir um desenho. Mas Fica meio perigoso. Tire as crianças da sala. Isso aqui... Não, eu vou muito na linha, como o Pedro fala. Já que você não compõe comigo? Não, como eu raciocínio muito nesse sentido, né? Meu raciocínio. Quais são as características do meu time? O que eu preciso? Um 9 de velocidade, um 9 de referência, vai muito nisso. Os dois são ótimos jogadores. Hoje eu vejo o Rony com uma facilidade maior para se encaixar tanto no Palmeiras como no Flamengo, como o Pedro no Palmeiras. Ou como o Pedro, eu vejo o Pedro com um pouquinho de dificuldade, por exemplo, se ele fosse contratado no Palmeiras. Por quê? Pelas características do time. O Pedro do ano passado jogaria no Palmeiras. Porque o Pedro do ano passado é o Pedro do Paulo Souza, que o Paulo Souza falava, sai para os lados, participa do jogo, seja mais participativo. Vocês escutaram ontem a entrevista do Guardiola falando do Haaland? O cara perguntou, como é que você explica isso, né? Ele pega 30 vezes na bola, faz 5 gols, tal, você fica contente? Ele fala, eu fico contente porque eu faço ele participar mais do jogo. Sim. Sacaneou o Guardiola, o Haaland, né? Que sacanagem. Ele tirou o Haaland tinha 5 gols, igualou o recorde do Messi, que o Messi é amiguinho do Guardiola. Então ele tira o cara com 17 do segundo tempo, quantos gols ele ia fazer ontem? 6, 7, 8? Aí o Guardiola, que adora o coletivo e tal, não sei o quê, vai lá, ele teria uma vida chata se ele fosse o recordista. Tipo assim, não quer que ele faça o recorde porque seria individualismo. Aí vai lá e saca o cara. Então o Guardiola, pra mim, foi muito sacana com o Haaland ontem. Mas eu tô... Aí é uma outra... Né, outro tema, outra pauta. O que ele fala sobre isso, né? Então eu acho que o Pedro, o ano passado, ele teve uma participação importante no Flamengo, porque ele jogava e até... Eu fazia muito pontuava muito isso, né? Quando o Paulo Souza chegou, o Paulo Souza pegou muito no pé dele. Eu preciso de um centroavante que tenha as características dele, mas que seja móvel. E nós falávamos sempre, olha, tem o centroavante, o Vlahovic, tem esse, tem aquele na Europa que é forte, como o Pedro, mas se movimenta bastante e tal. Quando o Pedro entra no time do Flamengo, ele muda as características né, do próprio time, porque o Gabigol sai um pouquinho mais da área, ele fica mais centralizado. Só que nós cansamos de ver o Pedro contra o Corinthians aqui, jogou pelo lado esquerdo. Jogava pelo lado esquerdo e fechava. Depois, em uma outra ocasião, uma outra equipe, ele rodava, ele participava mais do jogo. O Pedro do ano passado jogaria com maior tranquilidade no Palmeiras. O Pedro de hoje... O Palmeiras quis, né? Mas por conta do sistema do Vitor Pereira, ele já está encontrando uma certa dificuldade, coisa que não tinha no ano passado. E aí entra no que o Pedro está falando. O Pedro de hoje não é o Pedro do passado. Se tivesse dinheiro para contratar... E ele não é pior por isso, né, Zé? Não, ele não deixa de ser pior. São mudanças de características. Né? Você acha que o Pedro pode perder a condição de titular com o Vitor Pereira pelo esquema que o Pereira pretende montar aí? Não, porque... Em algum momento, semana passada, ele foi... O time precisou funcionar sem ele. Então...
Mas eu não Acho que não vai ter vejo... essa coisa do titular ali. Acho que não vai ter aquela coisa assim, Gabigol e Pedro, como era pro Dorival. Gabigol e Pedro indiscutíveis. Parte deles. Quando voltar o Bruno Henrique. Então, Eu tô curioso para ver nesse sentido do Vitor Pereira, que vai ter uma hora que ele vai precisar tirar os dois. Como ele vai tirar? O Gabigol saiu agora contra o Vasco no finalzinho do jogo, mas é porque o jogo estava daquele jeito. ele saiu bem, ele saiu tranquilo, saiu na boa. saiu tranquilo. Me parece que o Gabigol está comprando um pouco comprou essa briga do Vitor Pereira, porque o auxiliar do Vitor Pereira estava reclamando com o árbitro, ele saiu do banco e Para reclamar com o cara. O auxiliar, para fica quieto menos. aí e tal. Então, assim, dá para entender determinadas coisas. Mas, assim, uma coisa é você sair esporadicamente, outra coisa é você ter que sair sempre, ou senão você ser uma opção tática de acordo com o adversário, que eu acredito que isso deva acontecer com o Flamengo quando eles estiverem com o elenco completo. Mas hoje, se você falar para mim qual você contrataria, vou analisar o meu time. Preciso ver, peraí, o Pedro, o Rony. Hoje eu contrataria o Rony, porque ele me dá mais opções que o Pedro, porque ele vem sendo também dentro da área um bom finalizador. Pelas características, pela forma como eu gosto do jogo, de participação total, hoje o Pedro, hoje o Rony. Se fosse do ano passado, Libertadores, aí o Pedro. Pela mudança de característica hoje, como diria o recorte do Pedro, hoje, nesse momento, eu acho que o Rony está um passinho à frente em relação à condição. O Willian não vai gostar disso aí não, hein? Não, mas os dois são ótimos jogadores. E aí depende, por exemplo... Será que seria até contraditório da minha parte, que outro dia eu falei assim, eu queria 11 Rones no meu time. 11 Rones no meu time. Pela polivalência, pela capacidade. O Pedro pode ser um jogador até mais inteligente? Pode. O Pedro tem mais brilho que o Rony em alguns momentos? Tem. O Pedro é mais refinado. Mais refinado. O Pedro é mais dentro da área, aquele cara que você vai fazer a jogada para ele montar, entendeu? Eu acho isso. É o cara que... É o estilo Fred, nos bons tempos de Fred. É o cara que vai estar ali e tal, e quando chegar uma bola, vai fazer o gol. Que ele é impressionante. É uma parede, é uma finalização, que ele é um tem. Jogo... Ele consegue fazer um jogo apoiado se precisar para sair para fazer. Sim. Eu acho ele mais refinado. Agora, em 2023, esse Pedro refinado que a gente viu tanto no ano passado, tal rei da América, coroado agora com prêmio, ele não existiu ainda, mas não exatamente por conta dele. Por causa do time, né? Porque ninguém existiu ainda. O Arrascaeta foi existir essa semana. Ninguém existiu ainda no Flamengo. Então o Pedro, de alguma forma, não existiu? O próprio Gabigol. Não. Jogo da Supercopa com o Palmeiras. Fez até um golaço lá e tal. Foi de letra, não foi? Foi qualquer uma coisa assim. Ele faz um golaço contra o Palmeiras. Aí eu acho que a gente precisa pensar, não, porque ele foi o artilheiro do Mundial. Qual foi o jogo que ele fez mais gol no Mundial? Foi contra o Al-Ahly. Pô, desculpa, né? Terceiro e quarto do Mundial. Não é que ele comeu a bola na semifinal, comeu a bola na final, foi o artilheiro e o grande jogador. Não foi. É porque tinha uma questão ali de regulamento, que ele fazia 2 jogos, pegou um jogo ali que já não tinha muito interesse para nenhum dos dois, fez os 2 gols dele, beleza. Mas não é exatamente a avaliação, não. Pedro foi o artilheiro do Mundial de Clubes, então a avaliação dele é super positiva esse ano. Você fica até um pouco... É muito pouco porque a gente espera dele. Mas é uma marca... Só que assim, sabe qual é o problema? É o seguinte, é que a fase do Flamengo não é boa. Então, o Pedro não é mau jogador. Então isso meio que cria uma cortina de fumaça em cima de um jogador que realmente não está brilhando. Ninguém está brilhante no Flamengo. Mas é isso, ninguém brilha. Mas cria uma cortina de fumaça, às vezes, em algumas atuações, que são boas. É que, assim, jogo contra o Palmeiras, ele foi bem? Acho que ele foi. E fez um gol e foi bem. O jogo contra o Palmeiras ele foi bem. O jogo contra o Palmeiras ele foi bem. Ele foi artilheiro, mas o time não chegou nem na final. O Palmeiras ele foi bem. O Mundial eu não consigo colocar na conta da avaliação. Só que aí você olha para o restante da temporada do Flamengo, o Pedro é mais que isso. Então é aquilo que a gente fala da expectativa e da realidade. Não é que é um jogador que ninguém esperava nada, fez um gol de letra contra o Palmeiras, fez 3 gols no Mundial. Quem tá melhor hoje, o Pedro ou o Gabigol? Hoje? Hoje. Difícil, nenhum dos dois estão bem. Então, mas quem dos dois, quem se sabe? Quanto vocês pensam? Você tem a resposta? Eu vou do Pedro, que é o Haaland brasileiro. Pedro. Foi bem, é o Haaland brasileiro? É o Haaland brasileiro. Qual jogador brasileiro que mais se aproxima do Haaland? Você tinha falado que o Pedro lembrava? Não, é que o Guardiola falou sobre o Haaland e eu fiz o... Não, mas você falou que o Pedro lembra aqui, porque o nosso querido Abel Neto, que assiste a gente... Fred. O Fred, ele falou que o Pedro é o Evair dos tempos modernos. Tem um jeitão de Evair. Agora você falou Fred. O Evair, eu acho que o Evair é diferente. O Evair dava mais assistência, participava mais do jogo. Construía, eu acho, um pouco mais. Taticamente, o Evair era mais... Mas ele não falou que o Pedro é melhor que o Evair. Não, só o jeitão. Grande agora, Abel. Você falou que tá com tempo, hein, Abel? O Abel estava esperando o Uber lá, demorou 11 minutos, o cara cancelou e esperou mais 11. Tá com tempo, difícil hein? Hoje. Então, qual que é o jogador brasileiro que mais se aproxima das características do Haaland? Seja pela posição, pelo tamanho, pela quantidade de gols... Você está comparando? Eu não estou... Você está comparando o Pedro e o Haaland, é isso? Tô.
É. Porque não pode? Mas você acha que se assemelha fisicamente? É que é um nível... É que a gente, Então, poder pode, mas é um nível top física. aqui. É isso? Então, não o tamanho. Os dois ocupam a mesma faixa de campo, mais ou menos. São jogadores terminais, como gosta de dizer o Zé. O Zé usa muito terminal. O último terço do campo, por favor. Na altura, claro, acho que o Haaland é um pouquinho maior, né? O Haaland tem 1,95, se eu não me engano. Mas o Pedro é um cara alto. É um cara que, se precisa usar o corpo para levar vantagem sobre o adversário, ele usa, fazer uma parede, escorar uma bola. Se precisa ele partir para uma jogada individual ou criar um lance meio que do nada, ele faz também. Então, claro, o Haaland é superior, é muito mais jogador do que o Pedro hoje. Aliás, para muita gente, talvez seja o cara do momento ainda. Mas né? A idade acho que é parecida também, né? Pedro tem 25. Tem muita coisa para crescer ainda, para evoluir. Então, para mim, o Pedro é meio que o Haaland brasileiro. Aí, quando o Haaland foi contratado pelo City, muita gente falou, pô, mas será que vai dar certo? Porque o City do Guardiola é muito jogo coletivo, um centroavante ali vai ficar meio morto, vai atrapalhar. E aí vem o quê? Vem o Haaland e desanda a fazer gols. Parece até que isso incomoda o Guardiola. Então, torcida rubro-negra, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Vocês concordam com o que os comentaristas falaram do centroavante Pedro? Deixe sua opinião nos comentários. E para finalizar, quero pedir para você que é novo aqui, que se inscreva no nosso canal, dê seu like, compartilhe e comente, porque é muito importante para o nosso crescimento. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.